bem-vindos ao programa Vitrine dessa quarta-feira. Isso aí, gente, quarta-feira, estamos em agosto e vem muita coisa, muita novidade para você. Pois é, vai acompanhando. E a primeira novidade dessa semana, né, agora desse meio de semana, eu já vou espalhando a nossa coletânea Palavra em Ação 2, já tem data de pré-lançamento, isso mesmo, vai ser um pré-lançamento com lançamento num sarau incrível que vai acontecer no sábado e domingo, isso mesmo, dia 20 e 21 de agosto. 20 e 21 de agosto na Lê Terê. Pois é, vai vendo aí pelas redes sociais, vai acontecer aí uma feira literária incrível aqui em Teresópolis, lá no Pedrão. Já vai anunciando, tá anunciando aí nas redes, já tem muita gente falando. Então, já convido, né, todo o público para conhecer a nossa coletânea no dia 20 e 21 de agosto, lá no Pedrão, na Lê Terê, onde nós vamos ter presença de vários escritores que participaram da coletânea. Então vai dar para você adquirir a sua coletânea, conhecer os autores, pegar aí uma dedicatória especial para você. É isso mesmo, então vamos que tenha coisa pra caramba para acontecer. E é claro, acompanhe aqui, né, no programa todos os melhores momentos, os clipes do nosso projeto Brasil Brasileiros, que terminou essa etapa e a gente já está em busca de novos parceiros, novas empresas, para que a gente possa continuar o projeto. Isso mesmo. Então, eu espero por você aqui, ó. A gente já tem aqui nosso filhotinho, a Coan, e do outro lado aqui, a Potiara, que é a outra edição da Potiara, já está aqui nos quadrinhos para você acompanhar. Vão ficar aqui me acompanhando agora nos próximos programas, até que cheguem novos, né? E já tem muito livro chegando, muita coisa nova chegando aí para você conhecer. Então aproveite. E você pode, né? A gente fez o projeto e agora você pode adquirir tanto o livro Acuã quanto o livro da Potiara também na feira, na Lê Terê. A gente tem uma nova edição, né, que para venda. Mas vamos que vamos, e a gente vai agora para a mensagem de hoje. Olha, afirmações positivas para te dar força. Não existem obstáculos em meu caminho, apenas experiências que me fazem crescer. Então repita aí comigo. Não existem obstáculos em meu caminho, apenas experiências que me fazem crescer. A outra, a vida nunca me diz não, ela apenas me redireciona para o que é meu. Então repete aí comigo, a vida nunca me diz não, ela apenas me redireciona para o que é meu. Tá vendo só? Bom, então 2 para você decorar, hein? E nos próximos dias eu vou falar mais. Então, bora! Quer mandar uma mensagem pra gente, né? Uma mensagem pra gente falar aqui, né? Que você gostou, né? E quer compartilhar? Já sabe, envia pra gente, né? Envia pelo WhatsApp da Teresópolis TV, ou então para o meu, para o WhatsApp do Vitrine, que a gente vai falando por aqui. E é claro, se você quer assistir aos programas que já passaram, se perdeu algum programa, corre lá no YouTube, Teresópolis TV. Lá pelo Instagram também tem bastante informação. Tem também no Facebook, quer dizer, então dá para você alcançar, dá para você acompanhar, né? Nosso programa que já passa aí de 300 programas. Gente, é muito programa. Todo dia uma novidade, todo dia um programa novo. E essa semana a gente começa também a trazer aqui para você conhecer os escritores que fazem parte da coletânea Palavra em Ação 2, isso mesmo, né? Vários escritores participaram, alguns aqui de Teresópolis e outros de São Paulo, Rio de Janeiro e até da Bahia, isso mesmo, tem de vários estados do Brasil
né? Então, uma coletânea riquíssima que acolheu não só poesias, né? Para quem gosta de outros tipos de texto, a gente tem aí contos, tem crônicas, tem textos incríveis para você acompanhar, para você conhecer, se divertir muito e vamos passar a ler mais, né? O Brasil precisa de leitura, precisa ler mais. Através dos livros a gente tem conhecimento, a gente ganha aí, a nossa criatividade desenvolve. Então vamos abraçar e olha, tá vindo aí a Lê Terê. Isso mesmo, a Lê Terê, que vai para os alunos das escolas municipais durante a semana e também no final de semana aberta ao público. Então, olha, vale a pena conferir. Você vai encontrar vários. A minha gatinha está aqui mexendo no vídeo hoje. Você vai encontrar vários autores teresopolitanos. Tem também editoras do Rio que vão vir para cá para mostrar seu trabalho. Então, vale super a pena você acompanhar esse movimento literário aqui em Terê, né? Então, acompanhem com a gente. E, é claro, durante os programas a gente tem também mais um pouquinho da oficina de artesanato de Fátima Olímpio, mais um pouquinho do que a gente colheu lá no evento Cultura de Raiz. Temos que trazer também outros artistas para vocês conhecerem. E, é claro, os melhores momentos do projeto Brasil e Brasileiros. A gente vai para o comercial e volta rapidinho. E hoje o programa Vitrine está aqui na Aprolook, nos Lúcios, pertinho de Bom Sucesso, para trazer para vocês mais uma edição do Projeto Brasil e Brasileiros, conhecer para amar e respeitar. E olha só, gente, eu tô chupando sacolé. Aqui teve pipoca, guaraná, porque a associação de moradores aqui é nota 1 milhão. Então vamos lá, associações, vamos nos juntar, vamos levar literatura para a criançada. E aproveitando, já peguei aqui a minha companheira Bianca, que está participando do projeto, para falar. E Bianca, o que você tá achando, né? Porque sempre sou eu que falo. Então hoje a abertura do programa vai ser diferente e os depoimentos também, né? Então, sua vez.
É um trabalho novo e um projeto maravilhoso, interagir com as crianças, porque participar de longe, a gente não tem a noção da emoção da criança, receber o livro, de poder comunicar com eles diretamente, assim. E também foi uma honra estar no livro como ilustradora do trabalho da Cláudia, então estou amando esse trabalho. Amei o Lúcius, porque aqui nesse lugar é fantástico com a interação da comunidade com a cultura. Então, estou assim, muito feliz com o trabalho. Obrigada, Cláudia, por me apresentar esse trabalho. Boa tarde, meu nome é Lucas. Eu tô aqui para apresentar para vocês um projeto de historinha. A historinha foi muito legal. Teve até um teatro do peixinho e também da Índia. Convido vocês para assistir nosso programa para a Teresópolis TV. Venha nos assistir nessa semana, de 12h e 13h. Eu espero por vocês. Qual é seu nome? Sérgio. Você gostou da historinha? Você gostou da historinha? Sim. Então, eu sou Gustavo Lucena, você já me conhece ou não, alguns já me conhecem. Eu queria falar para vocês, em nome do GT, do Grupo de Trabalho de Literatura do Fórum Municipal de Cultura, enaltecer aqui o trabalho da Cláudia, enaltecer aqui o trabalho que está sendo feito com esse projeto excepcional, né? A gente precisa trabalhar a cultura e a literatura, principalmente, que é uma das artes que tem mais dificuldade de serem reconhecidas como arte, como cultura, né? Então, assim, um trabalho como o da Cláudia que está sendo feito nesse projeto é muito importante para a gente conseguir enaltecer a literatura, que tem uma dificuldade ainda maior do que as outras artes para conseguir o seu espaço, tá? Muito obrigado aí pela oportunidade. Queria dar um depoimento que eu só vim aqui por causa do sacolé, porque eu estava com muita vontade de chupar esse sacolézinho da roça. Há um tempo atrás, quando a Rosana e o pessoal da associação inaugurou os Pontos do Saber, eu trouxe aqui para vocês um livro parecido com esse. Quem é que já viu esse livro aqui? Ele era diferente, era um pouquinho menor, porque era uma outra edição. É o livro da Potiara, ele é para colorir. E eu trouxe esse livro, deixei aqui na associação, deixei nos 3 pontinhos. Algumas pessoas leram, pintaram, mandaram um vídeo para mim. Então, para hoje, como vocês já têm esse livrinho aqui na associação para ler, eu vou contar a historinha do outro livro, que é esse daqui, do Acuã. Mas, para a gente não perder a viagem, o caminho, eu vou, junto com o tio Alan, ensinar para vocês uma musiquinha que não tem no livro, mas é a musiquinha da Potiara. A Potiara é uma, quem sabe, uma índia. E essa índia vivia na aldeia, numa tribo. E a musiquinha da Potiara, o tio Alan vai ensinar para vocês. Vamos ver se vocês vão aprender? Potiara é uma índiazinha, ela mora na aldeia. Lá tem sapo e peixinho, passarinho e canarinho. Lá tem sapo e peixinho, passarinho e canarinho. Potiara é uma índiazinha, ela mora na aldeia. Lá tem cobre, formiguinha, abelhinha e borboleta. Lá tem cobre, formiguinha, abelhinha e borboleta. Potiara é uma índiazinha, ela mora
letra pra gente poder decorar? Então, Potiara é uma índiazinha. Fala junto comigo, 1, 2, 3 e já. Potiara é uma índiazinha. Mais uma vez. Potiara é uma índiazinha. E aí? Potiara é uma índiazinha. E onde é que ela mora? Ela mora na aldeia. De novo. Ela mora na aldeia. E lá tem um monte de bichinho. Vamos falar os bichinhos? Lá tem sapo. Como é que o sapo faz? Lá tem sapo. O que mais? Peixinho. Peixinho. Segura aqui, tia. Que eu tô sem mão. Peixinho. Passarinho. Passarinho. E macaquinho. E macaquinho. Macaquinho sabe. Ó, macaquinho. Faz aí, Marleninha. Nossa Senhora. Mas esse macaco tá muito levado, gente. Nossa, mãe. Esse macaquinho é bom. Então, vamos lá. Quais são os bichinhos? Lá tem sapo e peixinho. Estamos de volta e chegou aquela hora que todo mundo gosta, todo mundo fica curioso para saber quem é o nosso entrevistado ou entrevistada do programa Vitrine de hoje. Pois é, aqui na Teresópolis TV, o programa Vitrine traz sempre um entrevistado diferente, uma pessoa para a gente aprender com as histórias. E hoje a gente vai para longe, acho que a gente vai para Bahia, com Ailton Lareza. Bem-vindo! Estamos na Bahia? Estamos na Bahia, só não preparei, porque é muito cedo de manhã e só à tarde, para o Abará e o Acarajé, e mostrar para você aí, dar águas na boca. Muito bom dia para todo mundo. Que delícia! Quer dizer, você sabe fazer acarajé? Eu sonho com isso, mas fazem para mim aqui em casa. Mas é uma delícia. Aí nosso amigo Alan Magalhães conhece essa coisa e a gente vai mandar pelo correio ele congelado aí para você. Eita, já pensou? Então, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho, fala um pouquinho quem é Ailton Lareza. Ele estava começando a contar a história dele aqui, gente. Aí eu peguei e falei assim, olha, pera aí um pouquinho, vamos gravar para poder dar tempo do pessoal acompanhar também essa história. Pois é, eu queria começar assim, pelo tempo atual e te dizer que eu sou um cara remoçado, porque encontrei uma esposa que me dá toda a sustentação e apoio, e a gente, quando tem amor, a gente deslancha na vida, Cláudia. E você sabe muito bem que sua vida é assim. Já andei ouvindo coisas e sei que você é feliz com esse sorriso de apresentadora desse jeito, porque existe felicidade no seu lar. Você compreende, portanto, assim, que entre família, filhos, eu tenho 2 filhos maravilhosos, Alan conheceu pequeno, um é Laércio e o outro é Adrian, que eu chamo carinhosamente de Poli, e com 5 netos, na verdade assim, 2 netos e 3 netas, que são também assim figuras inteligentíssimas, interessantes. Então eu me sinto realizado em relação a essa coisa de família, além da minha família de base de origem, de pai e de mãe,
né? Recentemente eu fiz um programa e quando eu disse para o amigo Rodrigo que minha mãe tinha tido 14 filhos, aí ele se acabou na risada. Os 10 sobreviveram, tal. Mas era no tempo, assim, que televisão era difícil, né, tal. E a gente fez essa brincadeira. Mas eu dou, assim, graças a Deus mesmo, porque o meu maior patrimônio, que eu digo assim, é a minha fé. Então eu dou graças a Deus por ter uma família grande, unida e que serve de estímulo, né? E a Ireza é justamente essa figura, assim, que sempre buscou estar dentro das alternativas fazendo o que gosta, né? E desde garoto eu comecei a trabalhar fazendo nas atividades do curso pedagógico e de normal do ICEA, que era um colégio grande de formação de professoras aqui. Grande parte delas me encomendavam os trabalhos para apresentação, cartazes, né, os portfólios e tal. E isso eu era garoto ainda, aí comecei já assim me defender nessa base, porque eu sempre tive um jeito para as artes, né? E fui desenvolvendo também a outra parte de apresentação, essa coisa toda, porque meu pai, o qual estou concluindo o livro dele agora, daqui a pouco eu te falo um pouquinho, ele reunia a família, porque ele, assim, uma pessoa de princípio religioso, nada radical, mas ele era, assim, doutrinador e presidente de uma casa de oração, e ele sempre reunia a família, porque aos domingos fazia reunião vespertina, né? E aí cada semana um filho tinha por obrigação o dever de preparar um tema e apresentar, palestrar, dissecar esse tema para todos os outros irmãos e até convidados. Olha, isso me ajudou muito, Cláudio. A participação porque eu era da família é muito importante no desenvolvimento da criança, do adolescente, né? Com certeza. E também, assim, tem aquela coisa que a gente sente falta hoje. Eu estou promovendo uma oficina num colégio do subúrbio ferroviário aqui, e eu me deparei com uma realidade, uma oficina de teatro para um festival que vai acontecer, e me convidaram. Espontaneamente eu fui fazer isso, mas me deparei com uma realidade, e aí disse até que hoje eu retorno lá e vou conversar com a direção, com os professores, porque eu fiquei um pouco triste em função de que na hora que eu promovi a construção de um texto coletivo, para que a partir daí saísse o trabalho, e não uma coisa de eu estruturar, mas que fluísse deles, parecido com a oficina que vocês fazem aí, a Ecomusical e a oficina ecológica que Alan falou que é desse jeito, trabalhando com as pessoas, com as crianças, com os participantes, e não a gente dando nada, pacote pronto. Uhum. E aí eu cheguei à conclusão de que tem adolescentes que não sabem nem ler nem escrever. Nossa. E aí um trabalho já é para eu estar pronto, a essa altura eu ainda estou na burilação, tentando ajudar para isso e tal, né? Mas qual é o link que eu quero criar em relação ao processo anterior que falei? É que também eu tive a felicidade de viver numa época onde os professores alfabetizavam de verdade. E a gente já, desde a tenra idade, já tinha uma compreensão. Por exemplo, o meu filho Laércio, ele com 5 anos, nessa época eu fazia Belas Artes, porque eu já fui fazer faculdade casado, e a mãe fazia letras vernáculas com italiano. Então ele com 5 anos de idade já estava lendo Normalistas Russos, que é um dos livros mais complicados da literatura, falando de autores russos. E ele já questionava a gente, questionava a mãe, lendo, ia já fluentemente com 5 anos de idade, porque a mãe, coincidentemente, a minha primeira Teresa, né, ela é uma das maiores alfabetizadoras que eu conheço, né? É claro que houve a separação depois de 20 anos, e hoje eu sou casado há 26 anos com uma outra Teresa, essa que eu falei, que é minha sustentação. São as Teresas da sua vida. E até a outra, quando casou comigo, diz assim, você foi muito do esperto, entendeu? Que aí não troca o nome. Né? Pois é. Certo. Pois é, mas Claudinha, continuando essa questão de Aireza, eu fui levado por um tio meu para uma agência de publicidade, que ele via meu talento, ele me chamou
aos 13 anos de idade para trabalhar com ele. Ele tinha oficina de marcenaria e trabalhava para as pessoas que tinham melhor poder aquisitivo, né, com armários embutidos, tá? Na verdade, móveis encomendados. E eu fui ser o projetista dele com 13 anos de idade. Olha! Aprendi muito, não só a parte dos projetos, como de marcenaria também, que depois eu comecei a trabalhar com essa parte também dentro do meu processo de arte, né? E logo em seguida, como ele pensava em ir para o Rio montar um negócio, ele me levou para uma agência de publicidade, né? E eu lembro curiosamente assim que depois de um mês eu já cansado, sentado na mesma posição, na mesma prancheta, desenhando a mesma imagem na Rua do Sodré, onde tem um museu de arte sacra, eu perguntei para Guilherme, que era um dos donos da agência, eu não posso mudar não? Ele disse, você não acha que o meu desenho já está bom? Ele disse, na hora que estiver bom, eu te falo e você já vai assumir outra coisa, mas você nem elogia tal, você não está pronto para ouvir elogio ainda. Olha! Foi uma das maiores lições que eu aprendi e isso eu comecei a aplicar com os meus alunos. Só dá o 10 quando realmente ele estivesse merecendo o 10. Isso me caracteriza como perfil de profissional. Assim, eu brinco muito com alguns colegas quando eu digo assim, a gente não tem, pensando a nível de estrutura de órgão público, a gente não tem de pensar em ser funcionário público, se a gente trabalha com educação. A gente não tem que pensar em ser só professor. Nós temos que, antes de tudo, elaborar dentro de nós a consciência de educador. E nessa caminhada toda que eu vim fazendo da minha história, passando por diversas dificuldades, eu morava numa região que Alan conhece, entre o Largo do Tanque e o São Caetano. E eu ia a pé para o centro da cidade e eu voltava a pé, porque quando eu comecei lá no estúdio não tinha ajuda de custo. E como, às vezes, foi uma fase que meu pai entrou na falência. Olha! E nós enfrentamos dificuldade. Eu tenho assim a história de que eu, com 13 anos de idade, fui eu que desmontei todas as prateleiras da casa comercial para entregar a casa que ele tinha perdido. Fui eu que acertei com o oficial de justiça, porque ele já estava se virando com a outra coisa também para manutenção da família. E eu comecei a ter que amadurecer, enfrentar essas situações cedo. Então isso, na verdade, assim, me ajudou. E uma outra coisa nesse período, Cláudia, que também eu acho que burilou meu espírito, não só a filosofia e doutrina familiar, foi eu ter adentrado as artes marciais. Eu tive um mestre, Damásio, que foi um verdadeiro pai, e um outro mestre, Agenor, que a gente chamava de luta livre naquele período, e aí eu comecei a me apresentar em circo e outras coisas, tal assim, né? Aquele cara franzino, mas que ia lá e ganhava prêmio, medalhas. Se virar, né? Se virar, mas isso assim, me ajudou em muito na minha formação como pessoa, como cidadão, como figura humana. Então, hoje, eu imagino que eu tenho que continuar crescendo justamente porque eu recebi uma missão na vida, eu não posso esquecer disso, né? Daí, então, é o seguinte, dessa agência de publicidade, eu passei por vários outros setores e aí fui me deparar em departamento de arte, de indústria de confecções, ao mesmo período que eu estava montando um estúdio de arte com um colega meu, que está vivo, graças a Deus ainda, Ailton José dos Santos, um amigo, irmão. Se um determinado momento ele vir este programa, ele vai saber que eu fiz justiça também, há muita ajuda que ele me deu, até porque foi ele quem pagou a minha taxa de inscrição para a faculdade, que eu estava num momento difícil. Olha só. Parece coisa do passado, mas é muito importante isso, né? Então, concomitantemente, eu fui para Belas Artes e fui trabalhar em indústria de confecção como chefe de setor de pessoal. No período em que a gente fazia matrizes serigráficas de silkscreen, ainda recortando filme de nitrocelulose. Então, as questões de problemas que eu tenho na visão hoje é porque eu trabalhava com o quadro luminoso aqui e o reflexo luminoso do filme, ainda cortando de estilete e de gilete, até etiquetas para o fardamento e as roupas eu cortava na mão para fazer matriz.
E a herança que eu recebi é porque recentemente eu tive uma diplopia. Nossa, mãe. Não é mole. Bom, não, hein? É uma história e tanto, né? Você pediu para falar da história, eu tô correndo, mas tem algumas coisas e... Já tá contando um livro inteiro aqui num programa só. E eu acho que realmente a gente vai fazer outros programas aí para ir falando de outras coisas com você, né? Porque tem, assim, coisas interessantes a nível de propostas, projetos que acrescentam no processo da história, mas que são coisas bem específicas que eu acho que não daria para falar hoje. Mas assim... A gente vai precisar de um monte de programa. E falar nisso, a gente vai estar aqui já quase estourando o tempo. E eu vou chamar o comercial, mas fiquem aí quietinhos, que a gente volta já, rapidinho, com mais histórias aí do Ailton Aireza, da Bahia para Terê, para a região serrana. De volta já. Estamos de volta e hoje o programa Vitrine tá longe. A gente foi lá para Bahia conhecer um artista, um multiartista aqui, porque a história dele é muito comprida. Já tá contando aqui pra gente. Se você não acompanhou o primeiro bloco, fica aqui ligadinho, porque olha só, é muita história para contar. Dá um livro essas histórias diretamente da Bahia. Ailton Aireza para conhecer a gente, conhecer você aí de casa, né? Aliás, você aí de casa, conhecê-lo, né? Ailton, então, essa aventura toda, essa história, toda a sua vida, dá um livro, né? Inclusive, você me dá o gancho agora para dizer, Cláudia, que realmente eu estou retomando o projeto do livro Lágrimas Verdes. E até na última live com o Alan, eu pedi permissão a ele para que um dos textos de abertura fosse o Sorriso Verde, que é a música que nós acompanhamos aqui na Bahia, e a composição, a apresentação dele nos festivais, nas feiras de arte que nós fazíamos juntos. Tal. Tem uma história também com Alan que eu conto em outro programa, viu? Que é muito interessante isso, que essa figura faz parte da minha vida, a quem eu tenho muito respeito. Então, por falar em pessoas e em livro, eu estou, neste momento, fazendo a organização com Fábio Shiva, e eu gostaria até de já sugerir aqui ao vivo que você traga Fábio Shiva para o programa, e eu vou articular isso para você, uma figura assim fenomenal, né? Ele é primo inclusive de Tereza, minha esposa, mas assim, viveu no Rio até poucos anos atrás, com banda, com tudo tal. Você, na hora que conhecer, quem sabe Alan até não conhece, e ele está assim, estourando com um monte de novidades aqui, inclusive o Cura Poética pela editora Verlideras, que é concorrente aí do trabalho que vocês fazem no sentido de editora, e que a gente também vai depois... Irmãos, eu acho que eu trato as editoras demais, somos irmãs, porque se a gente ficar pensando em concorrência, a literatura no Brasil não cresce, gente, a gente tem que ser... É verdade. Então, este livro, Cláudia, que eu estou trabalhando agora, é o livro... do meu pai, Alexandrino Ferreira Santos. Eu, sim, gostaria, assim, de fazer um preâmbulo em relação a isso, que é muito importante, e me desculpem se eu me emocionar um pouco. Em 1987, em dezembro de 87, ele veio a falecer de uma série de complicações múltiplas, porque ele teve câncer, depois isso virou generalizado. Depois de desenganado, ainda viveu 1 ano. Olha! Né, por conta de uma cirurgia especial que fez, cirurgia especial do alto, né? E ele, que eu não sabia que era a véspera do falecimento, e nessa véspera ele chamou todos os filhos, aqueles que eram casados, os que eram solteiros e tal, e eu me fiz presente e ele me fez a seguinte observação, assim, muito mole, sem conseguir já mover braços e tudo. Ele disse, você precisa trabalhar. Eu brinquei e disse, precisa trabalhar mais. Eu brinquei e disse assim, nossa, eu não tenho mais nem domingo, sábado e domingo e tal, porque além dos vínculos que eu falei a você, que eu tinha com o meu próprio estúdio, com indústria de confecção, trabalhava em 2 indústrias ao mesmo tempo, né? E também ainda fazia os trabalhos atendendo as empresas, né?
para fazer formatação nos caminhões, nos carros e tudo, da identidade, né, com os símbolos, com marcas e tudo tal. Era isso, eu fazia sábado e domingo. E aí eu disse a ele isso, ele disse assim: você sabe muito bem do que eu estou falando. Olha. Ele se referia a um trabalho um pouco mais voltado para a questão da caridade e tudo mais, tal, porque de fato minha correria às vezes não me permitia. Bom, aí ele me disse: o também importante é você não esquecer que nós temos um compromisso de editar aquele livro, dos meus escritos e dos seus. Só que uma missão, uma missão na hora da morte. Mas só que uma irmã minha, ela, não sei por conta do que, não vem ao caso agora, ela na minha ausência pegou esse material lá em casa, que ela mesma tinha me entregue, porque foi ela quem na ocasião datilografou, né? Era datilografado, e ela pegou quando eu cheguei em casa, né? Então a Teresa anterior disse assim: olha, sua irmã veio pegar o material e levou tal. Este material só retornou para as minhas mãos o ano passado, quando eu estava levando-a para fazer exames, e ela já estava bem com a saúde bem deficitária, e ela me entregou espontaneamente a pasta. Isso 37 anos depois. Nossa, mãe! Por isso que eu falei a você que não estranhasse, e aos ouvintes nossos, se eu me emocionasse nesse momento um pouco. Então, aí o ano passado eu peguei, e eu não estava vivendo uma fase muito legal com uma série de fatores, e fui meio que lendo, adiando, não tive nem condição de digitar, paguei a digitação, a edição, e aí me juntei com o Fábio Shiva, que praticamente está assumindo assim uma série de coisas do livro junto comigo, e esse livro recebeu o título exatamente de como meu pai era conhecido. Ninguém conhecia ele por Alexandrino, só em documento, conhecia por Seuzinho. Vai para lá, vai para cá, tal. Perguntei a todo mundo, tentei reunir a família para que cada um colaborasse com um texto, dissesse isso do pai e tal, mas a repercussão nesse sentido devolutiva não foi muito alta, e aí eu tô com um prazo esticado, e aí o título que saiu foi Não Estou Sozinho. Olha que bonito. E aí entra o zinho dele, e sabendo que ele está lá no alto muito bem acompanhado, e que essa dívida vai ser paga agora, porque o propósito é que esse livro seja estendido e espalhado por todos os locais onde se fale de caridade, de prece. É um livro de mensagens. Nossa, que vem legal. Pela poesia e pela prosa. Muito bom. Então vai ter uma mistura, né? Um pouco de poesia e um pouco de prosa, é assim? E aí, assim, o acordo que eu fiz com o Fábio é o seguinte: 2 livros num só. O livro tem uma capa, ao invés de ter contracapa, ele tem 2 capas, sendo que de um lado aparecem as poesias, do outro lado aparecem os textos em prosa. E aí eu estou fazendo, naturalmente, algumas pontuações em relação à minha própria história com ele, porque tinha uma coisa assim, que ele dizia que eu era o único filho que ele não precisava cuspir no chão, que eu voltava, o cuspe ainda estava molhado. Olha só, ainda tem esse ditado aí, ainda funciona, né? Que o pessoal fala. Hoje eu não sei se funciona não, porque as crianças e adolescentes não estão muito aí para os pais, não. É verdade. Sim, mas é isso assim. Você tinha uma pergunta para me fazer, eu te interrompi. Não, a gente vai batendo o papo e aí vai levando a entrevista. Pronto. Mas você falou que tinha projetos culturais, que fez alguns projetos. Como é que funcionou isso aí da Bahia? Aí eu volto aí para Alan Magalhães. Vou falar de um dos primeiros projetos que nós fizemos, foi o projeto da educação ambiental, né? Quando o Alan começou a desenvolver um trabalho comigo, a gente não estava só voltado para a questão de letras e de música, como ele já, inclusive, tocava. Mas, sobretudo, a gente começou o movimento ecológico junto com Geraldo Soares e participando, inclusive, assim, de promoção de eventos em relação a isso. Então, a educação ambiental foi
um arrebatador, assim, eu acho, de nossas energias de forma gratuita, mas de forma graciosa também. E nós, na verdade, assim, enveredamos por esse campo, cujo resultado, inclusive, foi a criação de um livro chamado Oficinas Ecológicas. Nesse período, quando o livro saiu, Alan tinha voltado já para Teresópolis, e o livro saiu. Só que quando o livro saiu, ele saiu com a autoria de Geraldo Soares e outros autores, e aí eu fiquei de fora. Senti evidentemente um pouco, porque na prática, inclusive, quando eu estive como coordenador do projeto de alfabetização de jovens e adultos do estado da Bahia, viajando inclusive com o Geraldo por todo o interior, implantando classes de alfabetização, discutindo com coordenadorias regionais, fazendo capacitação de professores, eram as oficinas ecológicas o seio, né, e a base de capacitação e treinamento, porque ela fazia com que as pessoas se envolvessem com mais facilidade, né, nessa coisa lúdica. E aí eu senti muito, né? E fruto desse projeto, dessa caminhada toda pelo estado da Bahia, das dificuldades que nós enfrentamos, zona rural e tudo, fluiu um outro livro que nós escrevemos também. Eu só não fiz a digitação, mas escrevemos juntos, que foi intitulado por ele, por Geraldo Soares, Dever de Rua, uma rebelião pedagógica. Mas nesse também eu me surpreendi, porque até quando eu estava dentro da gráfica, acompanhando o trabalho, fazendo a formatação de tudo, tal, encaminhando as coisas, eu sabia que o meu nome estava ali não só como ilustrador do livro, mas como coautor. E quando eu estava no dia do lançamento, quando os livros chegaram, que eu abri os pacotes e que comecei a apresentação no antigo Shopping Guatemi, que hoje é Shopping da Bahia, para fazer a apresentação com uma festa muito grande, muitos convidados, eu emudeci, porque quando eu abri o livro e olhei, não constava meu nome como coautor. Gente, poxa vida, hein? E este cara era o que ele me apresentava a todo mundo como irmão, né? E Alan se conhece, sabe? Foi mais uma... Infelizmente, às vezes as pessoas surpreendem a gente negativamente, né? Infelizmente. Mas, olha... eu diria a você... que eu não tenho mais nenhum volume de nenhum dos dois livros, porque eu andei emprestando e dando para bibliotecas e tal, e assim, nem sequer para mostrar. Eu daqui a pouco queria pedir licença para você, depois da sua pergunta, para fazer uma amostragem aqui, se você me permitir. Estou vendo um monte de edições aí atrás, eu queria me ousar. Mas sim. Certo. Mas aí nós vamos combinar para uma próxima entrevista, porque a gente já estourou o tempo de hoje, que passa rapidinho, mas é bom que a gente já deixe o pessoal aí preparado, que no próximo programa, na próxima entrevista aqui com Ayrton Aireza, tem muitas surpresas que ele já está preparando e a gente vai passar aqui para vocês. Ayrton, você tem rede social, página no Instagram ou outro meio que as pessoas possam conhecer seu trabalho? Tenho, eu vou fazer assim, tudo acontece como Aireza Santarte. Aireza Santarte. O próprio Face, o próprio Instagram, né, nas redes ele aparece assim, Aireza Santarte. E aí se as pessoas vão lá, elas podem fazer. Eu publico muito pouca coisa, viu? Porque eu me preocupo tanto em fazer as outras coisas que não aparecem muito. Mas a gente fala no próximo programa de outras coisas. Isso aí, olha, a gente vai terminando por aqui. Espero que vocês de casa tenham gostado. Tem alguma curiosidade? Já sabe, manda pergunta para cá que a gente vai convidar a Ayrton novamente, a Aireza novamente, para falar aqui com você e para responder suas perguntas também, tá bom? A gente vai terminando o programa e amanhã estaremos juntos, se Deus quiser.